Olá pessoal, vou mostrar aqui o passo a passo para a instalação do Mantis, que é uma ferramenta de gestão de defeitos, qual a gente aprendeu em sala. Inicialmente, a gente vai precisar acessar, tem algumas dependências em relação à instalação da ferramenta. Eu optei aqui pelo WAMP Server, que é um servidor e um pacote, na verdade é um pacote que reúne vários programas, o MySQL, o Apache. E assim, como minha máquina é um sistema operacional de 64 bits, na instalação eu optei por essa. Se fosse 32 bits, a gente instalaria essa. Para agilizar o processo, eu já instalei na minha máquina, então a gente baixa uma sequência de Next, então não tem maior dificuldade para a instalação do WAMP. Logo após, a gente vai precisar acessar o site do Mantis. No site do Mantis, a gente faz o download da ferramenta, ou aqui ou aqui. Eu também já baixei a ferramenta para agilizar nosso processo. Está aqui instalado na máquina. Inicialmente, a gente vai fazer um outro teste aqui, que é justamente colocar o localhost. Pronto, o localhost não está funcionando. A gente vai agora... Vamos dar uma olhada aqui. Inicializar todos os serviços desse pacote que a gente baixou. Pronto, agora já está verde. Vamos testar aqui novamente, acessando aqui o localhost para ver se está ok. Pronto. Tá certinho. Aqui em projeto a gente pode ver que não há nenhum projeto criado, Não tem nenhum projeto ainda. Para criar, a gente vai ter que acessar essa pasta. Então vamos lá. Como eu já baixei a ferramenta, a gente tá zipada, a gente vai extrair essa ferramenta. Pronto, finalizou a extração. Agora a gente vai mover essa pasta justamente para onde nosso champ aqui, onde está nessa pasta www. A gente vai colocar a pasta do Mantis aqui. Pronto. A pasta do Mantis encontra-se aqui no servidor. A gente agora vai atualizar aqui o navegador. Pronto. Nossa pasta realmente foi inserida. Próximo passo agora é a gente justamente testar o acesso. Vamos colocar aqui Mantis, exatamente como está no projeto aqui, certo? Mantis 1.3.4. Pronto. Nesta tela aqui, a tela de instalação do Mantis. A gente vai fazer alguns ajustes. O próprio título da tela é pré-instalação, check. Pré-installation check, que nada mais é do que um checklist da instalação do nosso Mantis. Fazer aqui uma alteração, aqui o nome do banco, colocar, tava bug tracker, vou colocar aqui Mantis. Alterar aqui também nosso usuário para root. Pronto. Agora aqui a gente vai acionar esse botão para instalação, para dar continuidade à instalação. Pronto, passou, A gente só teve dois probleminhas em relação à senha, mas aqui são configuráveis. Pronto, e aqui a gente tem uma lista toda da instalação do banco, tá vendo? Tudo verdinho, tudo aprovado. Vamos dar continuidade aqui. Pronto, aqui a gente tem um link. Justamente, comentando aqui, Mantis foi instalado com sucesso. Por favor, logue como administrador e crie seu primeiro projeto. Vamos acessar aqui esse link. Pronto, administrator, senha. Vou acessar aqui com o botão entrar agora. Uma conta pode estar desativada. Como eu fiz alguns testes antes, pode realmente ter
desativado. Vou aqui inserir a senha inicial, certo? Que foi a que a gente cadastrou para fazer para ter o primeiro acesso. Pronto. Senha atual, que foi root, que eu tinha colocado. Vou colocar aqui uma senha padrão para atualizar. O e-mail, vou colocar aqui o e-mail pessoal, a título mesmo de configuração. Atualizar o usuário para poder a gente fazer os demais passos no Mantis, certo? Pronto, consegui acessar o Mantis. E o primeiro passo que a gente tem que fazer é justamente criar um projeto para ser capaz de registrar os problemas, né? Os defeitos que a gente foi identificando ao longo do projeto. Eu vou criar aqui um projeto teste, certo? Projeto teste 1. Aqui a gente pode colocar o estado que está esse projeto, né? Se já está estável, em desenvolvimento, vou colocar aqui em desenvolvimento. A gente pode aqui inserir uma breve descrição sobre o que é o nosso projeto. Aí a gente clica aqui nesse botão, adicionar projeto. Clique aqui para prosseguir. Pronto, nós temos nosso primeiro projeto criado. Vou criar mais um outro projeto. Criar um novo projeto. É bem simples para a gente criar, né, o projeto. Aqui a gente pode também verificar a questão de visibilidade, público ou privado, né? Eu vou deixar os dois públicos. Inserir descrição, que não é obrigatório, é opcional. Adicionar o projeto. Clicar aqui para continuar. Pronto, temos dois projetos criados. Categoria, aqui, categorias globais. Lá no trabalho a gente configurou o seguinte, entre geral e essa questão de atribuído, a gente colocou como categoria defeito. E a gente também colocou como categoria, adicionar a categoria aqui. Deixa eu retornar aqui. Melhoria. Adicionar a categoria, agora vai. Pronto, a gente colocou dois tipos, né? Que uma realmente pode ser o defeito, né? Do sistema está apresentando, e um melhoria, né? O que é a sugestão da equipe de teste para a equipe de desenvolvimento. Bem, ainda nessa parte de configuração, a gente está na versão mais nova do Mantis, né? Que é essa daí que a gente instalou. Mas as mais antigas já vem como padrão a linguagem em inglês. Aí a gente pode alterar aqui, ó, em minha conta, preferências, e alterar aqui o idioma. Aqui a gente também altera o fuso horário, certo? Aqui tem alguns tempos de renovação, aqui tem mais algumas configurações que a gente pode fazer. Mas assim, se for uma versão mais antiga, como eu disse, vai vir em inglês, e aqui a gente altera para o idioma que a gente preferir. Ainda na parte de gerenciamento da ferramenta, né, a gente tem aqui gerenciar usuários, que é justamente a criação do usuário. A gente vem aqui em criar nova conta. Vou criar aqui um usuário testador 1, certo? Cadastrar o e-mail. Não pode ser igual, a gente não pode ter usuários com o mesmo e-mail. Nível de acesso, relator. Criar aqui o usuário. Pronto, a gente tem um usuário criado. Redefinir. Aqui em gerenciar o usuário, a gente pode confirmar a criação do nosso usuário. Eu vou aqui em criar nova conta para a gente criar um outro usuário de desenvolvedor. O e-mail desse usuário. Cadastrar ele com o perfil desenvolvedor. Então, esses dois usuários que eu criei vão receber um e-mail, né, informando a criação do usuário deles e a URL, né, o link da aplicação para eles poderem acessar. A gente já viu gerenciar projetos, gerenciar marcadores, né, criação de marcador, aqui eu pelo menos utilizo muito pouco. Gerenciar campos personalizados, que é muito legal. Dando exemplo, né, em relação ao trabalho, né, que eu já faço utilizando o Mantis, lá a gente criou um campo personalizado chamado funcionalidade.
Porque nós vamos ver mais pra frente, essa questão de criação de campos, né, personalizar humanos é muito legal. Funcionalidade, a gente teve essa necessidade de criar justamente porque a gente tem, como é por sprints, a gente tem muita funcionalidade. Então assim, a gente criou, vou dar um exemplo aqui, a gente terminou criando, ficou só fuma. Eu vou atualizar aqui, funcionalidade. Esse foi um campo que a gente criou. Vou comparar aqui para mostrar a vocês. Ó, quando a gente relata um caso, né, a gente está reportando qual defeito a gente identificou no sistema. Se vocês observarem aqui quais são os campos, nós temos categoria, que foi o que eu cadastrei inicialmente, aqui ó, todos os projetos, defeito ou melhoria. Tá vendo? Definir assim é muito legal, até para poder direcionar a equipe melhor. Frequência, gravidade, prioridade, resumo, descrição, passos para reproduzir, informações adicionais, anexo, que é muito importante, né, a parte de evidência para a galera de teste, né, identificar, mostrar exatamente onde está o defeito. E isso que eu estou querendo mostrar a vocês é justamente a inclusão de um campo, que é muito bacana. Eu criei aqui um campo funcionalidade, vou alterar o tipo dela para lista, certo? Aqui tem várias opções, tá vendo? A que eu utilizei lá foi lista e vou sugerir aqui, manter proposta, manter evento, duas funcionalidades que a gente tem, certo? Aqui são dois nomes de casos de uso. Vou salvar, vou atualizar o campo. Eu preciso vincular esse campo personalizado ao projeto, eu vou vincular o projeto 1. Vou atualizar o campo, inicialmente. Agora eu vou vincular esse campo a um projeto, não posso deixar à toa, eu quero o projeto 1, tenho que vincular esse campo personalizado. Pronto, aí quando a gente for agora no projeto 1, no momento que a gente for relatar, a gente vai ter criado um campo personalizado diferente. Faltou só um outro detalhe aqui que eu terminei esquecendo de fazer. Deixa eu voltar aqui na parte de gerenciar para mostrar essa questão do campos personalizados. Além de vincular, deixa eu só confirmar aqui. Pronto, aqui ó, a gente também configura isso. Eu quero mostrar esse campo ao reportar um caso. Só tinha em adicionar o filtro e mostrar, atualizar os casos. Ao reportar, eu quero poder cadastrar um defeito com esse campo personalizado. Vou atualizar aqui. Pronto, eu estou no projeto 1, vou atualizar também aqui esse relato que eu ia fazer, certo? E a gente descendo aqui, a gente consegue identificar o campo que a gente acabou de criar em campos personalizados. Aqui, ó, funcionalidade. Ao reportar um defeito, a gente vai selecionar qual é a funcionalidade que esse defeito está vinculado. Isso é muito importante quando a gente tem vários projetos, com vários casos de uso, é bom a gente direcionar, até, assim, principalmente em relação à métrica de teste. Então, vou cadastrar um aqui como defeito. Fazer aqui um cadastro rápido, só para a gente simular o reporte de um defeito. Né? Ausência de pontuação, de ortografia, quebra de linha, o tamanho que está divergente no caso de uso. A gente vai escolher um arquivo, aqui reportar o defeito. É importante a evidência, não é um campo obrigatório, mas com boa prática. É muito bacana a gente estar colocando sempre uma evidência do que a gente está reportando. Pronto, acabei de reportar um defeito. Assim que eu reporto um defeito, ele fica como novo. Tá vendo? Como vocês podem verificar. A gente estudou também a questão do próprio workflow, né? Novos status aqui de um defeito. Novo, retorno, admitido, confirmado, atribuído e resolvido. Até esses status também são configuráveis, né? Dependendo da realidade de cada empresa. Mas assim que eu crio, né, ele já vai para novo. Vou reportar mais um defeito aqui, para poder a gente simular um workflow. Selecionar aqui a funcionalidade, colocar aqui a evidência. Pronto, nós temos agora, quando a gente vai aqui em minha visão, a gente consegue visualizar dois defeitos. A gente tem um outro submenu que é chamado ver casos. Com ver casos eu consigo filtrar
Um filtro bacana quando a gente cria esse campo personalizado, por exemplo, é essa questão da funcionalidade, ou de selecionar por funcionalidade. Aqui, manter proposta, por exemplo. A gente vai aplicar o filtro. Eu tenho 2 mantes que foram cadastrados com a funcionalidade manter proposta. Manter evento, eu tenho algum mante já direcionado para manter evento? Não, não tenho nenhum. Então, esse tipo de consulta é legal, a gente está criando campos para isso. Relatar caso, a gente viu que é onde a gente reporta. Registro de mudanças é muito pouco utilizado, configurado também, não atende muito. Essa questão de planejamento também funciona como em relação a estar instalando plugins para estar utilizando melhor. Resumo, a gente tem um feedback, né, de como está o projeto. Status, gravidade, categoria, né, uma estatística. O gerenciamento que a gente falou, né, brevemente o que a gente pode fazer. E aqui tem uma opção bacana, já que a gente falou de resumo, que é o gerenciar plugins. Aqui em gerenciar plugins a gente pode estar instalando algumas outras ferramentas adicionais para poder complementar o resumo. Lá no trabalho a gente instalou, por exemplo, essa questão de gráficos. Ele gera, por exemplo, gráficos em pizza, em barra, e dá um andamento melhor sem precisar a gente estar contabilizando. Ele dá um resumo, né? Esse resumo aqui, no caso, ele ficaria com gráficos, exibindo o andamento das atividades, né? Dos defeitos relatados. Nesse resumo também a gente consegue ver a estatística aqui, ó, de relatores, eficiência de relator, relator por resolução. Quem trabalha na fábrica é uma excelente métrica, né? Quantos defeitos foram resolvidos por tal desenvolvedor e tal. Minha conta, né, a gente já tinha visto. Agora, bora resumir um pouquinho o nosso workflow. Apesar dele ser configurável, eu vou trazer exemplo do que a gente utiliza lá. Assim que a gente relata um defeito, a equipe de teste relata um defeito, ele fica como novo. A equipe de desenvolvimento vai ter essa mesma visão, né, quando tá vinculado ao projeto. Aí ele vai pegar esse mantis novo, vai atribuir a ele para saber que já tem alguém atuando, vai atribuir a pessoa, vai clicar aqui em atribuído, né? É opcional adicionar a anotação, mas a anotação é muito importante. Pronto, vai ficar na visão dele lá, vai ficar como atribuído, as outras pessoas vão visualizar que está atribuído a ele. Uma vez atribuído, ele resolveu. Vamos supor que ele tenha resolvido. Foi lá no código, alterou, ficou legal. Pronto, ele colocará em confirmado para dizer ao líder que já tá solucionado. O líder dele viu o mantis em amarelo, vai gerar a versão daquela atividade dele. Geralmente é o líder que fica responsável por isso. Ou, né, dependendo dos acordos, resolveu, coloca logo em resolvido. A equipe de teste só atua nos mantis que estão em verde, os que estão resolvidos, né? Pronto. Tá resolvido, então a equipe de teste vai chegar, pô, tem um V, já tem X resolvido. Vai acionar aqui, resolvido. Tá ok? Certinho, beleza. Ela vai, poxa, olhou no sistema, tá certinho. Então ele vai colocar uma evidência. Uma boa prática é a gente sempre colocar esse ID aqui, ó, do mantis, esse ID aqui, e colocar um okzinho do lado, alguma coisa para validação, até para não se perder a título de evidência. Enviar o arquivo, porque a gente precisa ter uma evidência do que realmente já está como resultado esperado, né? Pronto, tá ok, tá, então ele vai agora fechar. Realmente foi resolvido, vai colocar lá o verificado conforme evidência, coloca lá que tá certinho. Teve o aval da equipe de teste, foi verificado. Fechar o caso. Pronto. O caso está fechado, está solucionado. Então aquela pendência no sistema não existe mais. Vamos supor agora que para a equipe de teste ele identificou um resolvido. Poxa, ele atualizou a visão dele, tem um resolvido. Ele olhou no sistema, viu que não está funcionando. Poxa, ainda está como eu reportei, não houve nenhuma modificação. Ele vem aqui e coloca, ó, retorno. Retorno e diz, ó, erro persiste. Aqui também ele já pode alterar direto para o desenvolvedor, tá vendo? Erro persiste, solicitar retorno. Retorno, aquele defeito reportado vai ficar agora lilás, significa que
teve algum problema, alguma dificuldade, ele identificou algum defeito que continua, que o desenvolvedor precisa rever o que foi que houve. Pronto. Ele vai estar em lilás para o desenvolvedor atuar mais uma vez e verificar. Está verificado certinho, ele pode colocar em resolvido. É uma ferramenta muito bacana o Mantis, em relação a facilita muito a comunicação, a integração da equipe de desenvolvimento e de teste. E assim, a questão de gerar métricas, né, que é muito importante para a gente saber o andamento das atividades, né? Principalmente para a gente estar avaliando a qualidade de um sistema. Aqui tem a linha do tempo, né, que é um resumo, né, um resumo de todos os Mantis recentes, que foi que houve, né, delegou, comentou. No Mantis também é interessante porque a gente pode estar adicionando a anotação, né, tanto o desenvolvedor quanto a equipe. E essa questão da configuração é muito interessante. A gente pode vir aqui em gerenciar a configuração, limiares do fluxo de trabalho, certo? A gente pode estar aqui configurando isso. Isso aqui é muito importante. Atualizar. Quem pode atualizar? Todo mundo? Não. Por exemplo, relatar um caso. Um desenvolvedor pode relatar um caso? Dependendo da sua realidade, não. Então, vamos colocar aqui apenas um relator, um administrador pode relatar um defeito. Atualizar um caso, todo mundo pode? Então, aqui a gente consegue configurar esse tipo de nível, essas atribuições. Anotações, por exemplo, todo mundo pode fazer anotação? Pode. Apagar, quem pode apagar? Ninguém. É bom a gente sempre manter um histórico. No nosso mesmo, essa linha aqui, ninguém pode apagar. Apagar a nota dos outros, ninguém pode, nem as próprias notas. Isso aqui a gente também desabilitou. É bom que a gente sempre manter um histórico, né? Nem o administrador pode. Ver notas privadas, então assim a gente configura várias coisinhas. Essa questão mesmo aqui de enviar lembretes é muito bacana, porque assim não tem aquela desculpa de que não vi e tal, então consegue estar visualizando todos da equipe, a qualquer modificação. Aí depois que faz essas atualizações, né, é bom a gente sempre configurar de acordo com a nossa realidade. A gente vem aqui em atualizar a configuração. Clicar em prosseguir. A gente tem aqui transições de fluxo de trabalho, que é aqui que a gente limita. Por exemplo, eu tenho um Mantis novo. Não, se ele está novo eu não posso ir diretamente para o status fechado. Aqui eu configuro. Então, isso aqui também é configurável. A gente consegue terminar bloqueando um status para o outro, que é que pode acontecer. No momento que eu tenho um fechado, eu posso reabrir ele? Posso, mas não posso ter os outros status, então eu termino aqui, desmarcando. Uma vez resolvido, ele pode voltar para novo? Não, é uma sugestão, por exemplo. Uma vez resolvido, ele pode retornar? Pode. Ele pode ser confirmado? Pode, atribuído também. Então assim, isso tudo a gente vai configurando, a gente chega aqui e vem atualizar a configuração. Então, esse caso mesmo que eu citei, a gente pode olhar aqui, ó, minha visão. No momento que eu vou relatar um caso, vou colocar aqui, abrir um defeito. A gente vai relatar um caso aqui. Deixa eu associar a uma funcionalidade, enviar relatório. Nós temos, como a gente viu no fluxo, novo, né? Eu tenho um novo, eu vou alterar o status, o fechado já não está na minha lista. Então, uma vez novo, eu não posso fechar. Então, de acordo com a nossa realidade, a gente vai configurando aquela questão do fluxo de trabalho ali, né? E fazendo outras configurações. Então, é um dos motivos também por ser uma das ferramentas mais utilizadas na parte de gestão de defeitos. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Obrigada a todos.